Oi, gente bonito, voltando com mais um Ponto Contra Ponto, e para este primeiro vídeo de março, nós vamos falar sobre A Garra Cinzenta, que é uma história em quadrinho que foi publicada na Gazetinha, dentro do jornal A Gazeta, entre 1937 e 1939. É muito interessante ver a produção dessa época, não só pela questão artística, que era muito mais limitada, mas também por convenções que hoje em dia fazem menos sentido, ou por tropos que eram usados. Então, começando pela arte, eu acho interessante como a arte tem alguns problemas que talvez na época nem fossem notáveis, mas que hoje em dia são bem evidentes. Algumas coisas são só limitação mesmo. É tudo preto e branco, claro, era de um jornal, e era nos anos 30, mas ao mesmo tempo tem alguns detalhes que são notáveis. A diferenciação entre rostos, entre personagens menores é muito pequena, é muito fácil de você se perder entre eles, mas o personagem principal tem que botar um disfarce e fica totalmente distinto. Não é só mudaram algumas coisas na cara, parece que realmente ele tá bem disfarçado. O cara rico tem um pescoço mais gordo assim, então tem alguns detalhes muito interessantes, ainda que não se dessem ao trabalho de botar detalhes nos personagens menores. Por outro lado, uma coisa que eu acho que ninguém notaria na época, mas que hoje em dia me parece muito notável, a proporção das mãos, das pistolas, do próprio corpo do personagem de vez em quando variam imensamente. Se você colocar a mão no seu rosto aberta, ela é basicamente o tamanho do seu rosto, se não um pouco maior, porque ela vai chegar a envolver um pouco. Tem mãos ali consideravelmente menores que o rosto, e aí pistolas menores ainda. Então isso é uma coisa que eu, por exemplo, notaria muito, mas eu acho que na época não seria um problema. E eu acho que realmente não era, porque essa história ficou famosa inclusive na França e na Bélgica, apesar de ser uma história brasileira. Essa ideia que muita gente tem de que a gente nunca exportou nada, meio que não é verdade, essa é uma exceção notável. Falando dos tropos, esse era o limiar entre o pulp e as histórias em quadrinhos que nós viríamos a ter. Pulp, só para estabelecer aqui, vem de Pulp Magazine. Eram as revistas que eram feitas com um material mais barato. O material era realmente a polpa da madeira, era o troço que meio que sobrava. Era o papel barato mesmo. E essas Pulp Magazines são uma versão da época e que deu origem ao termo Pulp Fiction, que vocês talvez conheçam do filme do Tarantino. Pulp Fiction é sensacionalista, é ficção para ser sensacional, para chamar a atenção. É muito violenta ou é muito absurda, é para chamar a atenção de todo mundo que está lendo e por isso vendia bem. Era barato e era sensacional. Mas essas revistas estavam longe de ser as primeiras a fazerem isso. Tinha Penny Dreadfuls antes delas na Inglaterra, tinha os dime novels nos Estados Unidos, e você pode até dizer as versões originais dos contos de fadas eram basicamente isso. Vamos fazer uma história sensacional e que chama atenção. Se você quiser uma história bem sensacional, veja qualquer conto de fada, qual era a versão original. É muito mais fantástico do que qualquer versão que veio pela Revolução Francesa e muito menos da Disney. Mas o pulp em si, não só como um adjetivo para esse tipo de ficção, tem os seus próprios tropos que são notáveis. O herói é quase sempre um detetive particular ou um detetive da polícia. A polícia é automaticamente boa, quando muito tendo um policial ou dois que são corruptos. A instituição policial é sempre boa, da mesma forma que a instituição vilanesca é sempre ruim. Então você tem aquele cara que tem os capangas, e os capangas são como os policiais, eles são intercambiáveis, não recebem muita caracterização porque eles não importam. E nesse limiar começaram a surgir histórias em que você colocava elementos fantásticos de vários lugares e não importava, o importante era deixar a história interessante. No nosso caso aqui, a Garra Cinzenta é alguém que usa uma roupa preta com uma caveira de ossos cruzados no peito e uma máscara de caveira, além de uma capa e chapéu. Então isso já era prototípico de um super vilão. Um dos motivos da gente chamar eles de super vilões, apesar deles não necessariamente terem superpoderes, é porque eles eram vilões recorrentes. Eles conseguiam tramar e executar planos mais de uma vez. E para todos os efeitos, ele é um. Mas ainda assim, essa história é muito mais pulp do que história em quadrinho moderna, porque
todos os outros elementos são basicamente de pulp. Você tem uma garota que vai ajudar, mas ela já pressupõe que é muito arriscado e ela não deveria participar. Você tem a polícia trabalhando, mas só o detetive é que percebe as coisas e desvenda mistérios. Você tem o vilão simplesmente tendo vários mecanismos, vários aparelhos para conseguir fazer as coisas. Meio que aquela visão do cientista louco. Você não pode pensar em uma vilania se você não estiver louco, e você não pode pensar em ciência se você não estiver louco. Aquela mescla bizarra de, o cientista não pode ter nenhum valor à vida, já que ele está mexendo com essas coisas. E uma das coisas que melhor representa isso, quando nós vemos um quarto que ele controla, o Garra Cinzenta tem múmias. Tem uma explicação mais tarde. Ele vai falar com seus capangas, mostrando uma silhueta de si, mas a silhueta não é realmente dele. É um boneco com um microfone, pelo que o cara fala, e o boneco está cheio de ataduras. Então meio que se deduz que os outros podem ser bonecos também, mas eles estão em caixões. Eu não sei se alguém botasse alguma outra coisa de silhueta mais tarde e usasse mais de uma, faria mais sentido, mas não, ele só tem vários corpos, talvez de bonecos, cheios de ataduras para parecer múmias para assustar alguém, talvez? Não é incomum nessa época a pessoa que está escrevendo ter alguns planos, mas não ter decidido ainda. Então é inteiramente possível que eles tinham outros planos em mente. Por exemplo, e talvez essa seja a pior parte da história em si, com aquele desenvolvimento pulp e tal, é interessante, dá para você seguir e tal, mas aí chega um ponto em que a Garra Cinzenta chega num esconderijo e ele simplesmente tem um robô. Um robô cujo corpo basicamente é uma armadura medieval, só que o capacete parece realmente estar preso e não parece ser um capacete. Esse robô só consegue falar glu glu glu. Então, ou ele está bebendo água o tempo todo, ou esse robô na verdade sobreviveu e se tornou Sérgio Malandro. Mas talvez a pior parte da história seja a conclusão. Em uma página, a Garra Cinzenta até a 51ª página é separada em capítulos. Claro, eles são lançados nos jornais, então eu imagino que semanalmente. E aí quando chega no 52, que não é chamado de capítulo, o robô se sentiu ameaçado e atacou o seu mestre, o Garra Cinzenta. Jogou ele pelo ar e ele caiu e parou, então ele deve ter morrido. E alguém taca uma carga explosiva no robô e destrói ele. Nós não temos nem realmente muita confirmação da morte do Garra Cinzenta, porque ele é só duas pernas saindo de trás do último quadro de exposição. E note, isso é no capítulo 52. No capítulo 51, nós vemos esse robô pela primeira vez. Ele não parece estar tentando agredir o seu mestre, inclusive o que eles dizem na última anotação aqui é: o Garra deixa o aposento seguido do terrível e gigantesco boneco de aço dotado de inteligência. Ou seja, tudo indica que não tem problema nenhum entre eles, mas aí no capítulo seguinte, eles estão lutando em um quadro. No quadro seguinte, o Garra Cinzenta foi jogado pelo ar e parece que morreu, ele não vai aparecer mais. Então é muito anticlimático e muito saído disso. O mais perto que nós temos de ficção científica são usos como que eu falei, de ele botar um boneco para parecer ser uma silhueta dele quando fala com os seus capangas, e eles dizem que é dotado de um microfone, deve ser dotado de um alto-falante. Além de alguns momentos de armadilhas, que não precisam ser exatamente alta eletrônica, como encher uma sala de água, que ninguém sabe como que ele faz isso e ninguém sabe como reverteu isso. É só, confia em mim, é viável. Mais um pouco mais de ficção científica que temos vários tubos pela sala dele, além das múmias. Temos um chão onde o cara tá sendo mantido, que seria eletrificado. Não é assim que a eletricidade funciona, mas pelo menos eu posso desculpar um pouco mais. Isso é dos anos 30. Hoje em dia ainda cometem esse erro e não faz nenhum sentido. Mas de forma genuína, o que nós temos de ficção científica é um retângulo na parede se torna fosforescente, onde se desenham os vultos de Miller, do Sargento Ned e dos polícias. Ou seja, televisores não eram uma coisa comum e normal. Eu tenho certeza que havia uma noção de que eles fossem possíveis,
mas isso ainda era tecnologia avançada para um indivíduo simplesmente ter. E aliás, eu tenho que criticar um pouco a arte aqui. Se são silhuetas, não era para ter esses detalhes todos. Eu acho que seria até mais interessante, porque daria um ar de mistério como isso tá funcionando. Mas fora isso, é o fato dele estar num prédio adjacente, onde ele tem como falar pelo boneco que ele deixa lá, ele tem como ouvir o que está sendo falado. Isso é mais pra ficção científica. Ainda assim, é bem claro que eles misturam um pouco o que faz sentido ou não, até pros próprios personagens, porque um deles fala que se sente na Idade Média, vendo aquilo tudo. Então, parte disso não é ficção científica, é só passagem secreta, armadilhas, coisas que nós já tínhamos desde sempre e que ainda são viáveis mecanicamente, não precisam de eletrônicos avançados. Deixando isso tudo de lado, eu diria que a grande maioria da história me foi interessante. Outra crítica que eu posso fazer da arte é que nós vemos algum interesse em não ter tudo no mesmo ângulo só pra ficar fácil, mas ao mesmo tempo tem algumas falhas bem consideráveis. Se eu posso apreciar essa pequena mudança de ângulo pra indicar que a garra cinzenta tá dentro do carro, eu também não posso deixar de notar que a moto que o cara vai pegar parece um triciclo. Parece que alguém destruiu um triciclo e pegou uma das rodas e meio que fez pra virar uma bicicleta com pneu gordo, com um banco baixo. O farol que tem em cima do guidão não parece um farol. Então, claramente, tem alguns problemas na arte aqui, embora, de novo, muitos deles sejam mais sutis pra época. Até a própria moto é melhor desenhada num quadro seguinte, quando ela está sendo usada. Mas eu não tenho como desculpar no capítulo seguinte que ele não tem como evitar o óleo que está no caminho, e o óleo que está no caminho é uma linha. Dá pra ele evitar super fácil. O óleo mesmo vai continuar aparecendo em outros quadros e só no capítulo seguinte que ele vai parecer óleo de verdade, vai parecer uma mancha grande de óleo. E eu não sei, de repente seja o caso de não tinha tinta e simplesmente não temos como comprar mais tinta a tempo. Eu não sei. Mas claramente não é a via inteira. E você poderia resolver isso de certa forma. Uma pequena mudança na frase, ou uma poça de óleo que eu não vou conseguir evitar, dá pra você concentrar mais, em vez de fazer uma linhazinha pelo quadro todo, que seria muito fácil de desviar. No fim das contas, temos uma outra coisa a discutir, que é que nosso detetive chega num bairro que ele conhece, mais empobrecido, e vai numa casa de ópio. Pra quem não sabe, ópio era a droga mais frequentemente usada em muitos lugares. Aliás, eu não comentei, mas os tropos são todos de cidade internacional em algum lugar dos Estados Unidos ou da Europa. Coisas que você poderia ver lá, mas que dificilmente você veria aqui. Esse bairro é o bairro chinês, não é uma coisa que tem em tudo que é lugar no Brasil. Quiseram fazer o Saara virar um bairro chinês e não deixaram. Mas enfim, nós temos um cara estereotipicamente chinês atendendo a porta, vestido em trajes estereotipicamente chineses, pra quem o cara diz que quer um cachimbo e tal. E aí o detetive no capítulo seguinte diz que conhece o dono do estabelecimento, que é outro cara vestido ligeiramente diferente, mas estereotipicamente chinês, com um chapéu chinês e maneta. Aqui é que nós entramos numa coisa meio difícil de discutir. Eu não posso realmente dizer que isso é estereotípico demais, porque eles mostram diferenças entre indivíduos, e eu realmente não sei se pessoas daquela época usavam esse tipo de roupa ou tal. Me parece que sim. Me parece que era comum as pessoas usarem da visão deles como chineses pra lhe dar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem partes que eu posso claramente dizer que são negativas. A fala desse dono do estabelecimento é bem forçadinha. Ele não é burro, mas ele praticamente está quebrando a língua só pra dizer, ele deve ter um sotaque porque ele não é daqui. Isso quer dizer que ele não tem como falar a língua direito. Isso daí é bem pesadinho. O Inspetor Higgins é sempre bem-vindo na casa do amigo Lee. Mas, de novo, eu tenho que dizer, por mais que esse tipo de estereotipação fosse muito comum e seja usada aqui, a primeira coisa que ele diz quando encontra o cara é dizer, viva, amigo Lee, vim perturbar-lhe a paz do espírito. Ou seja, ele trata como um amigo. E aí ele começa a falar, sabendo que ele está num estabelecimento criminoso, sabendo que ele é metido com essas coisas, mas sem saber
se ele está metido com a coisa do Garra Cinzenta ou não. Esse personagem avisa ele de forma metafórica de que ele poderia ser morto a qualquer momento para o detetive poder pegar o Garra. E aí ele, como um amigo, explica: eu fui forçado a participar disso, eu só participei porque senão ele me mataria, e por isso que isso tudo aconteceu. A história não trata ele como inferior. Infelizmente, nós absolutamente temos algumas coisas que na época não eram vistas como negativas, mas que hoje é bem claro que seria negativo. Do tipo, enquanto Lee, que é o nome desse cara, está em pé andando, ele mantém as mãos dentro das suas mangas, naquela pose estereotípica. Ele só vai mostrar mesmo as mãos enquanto ele está sentado antes deles andarem, e depois quando ele chega no alçapão secreto e vai indicar onde ele é. Entende? Ao mesmo tempo eu não posso dizer que não tem uma estereotipação aqui, que vê ele como parte da cultura dele mais do que um indivíduo, pelo menos em como ele é desenhado, mas ele é mostrado como indivíduo pela história em si, pelo que é escrito, e ele não é visto como alguém ruim. Mas eu acho que isso é tudo que eu tenho a dizer. Como assim, quando que volta? Depois do comercial. Algumas coisas que você comentou eu acabei não dizendo no meu ponto, mas, por exemplo, aqueles quadrinhos que tem embaixo lá, comentando sobre, o personagem está sentindo isso, o personagem está sentindo aquilo, eu realmente achei bem desnecessário. Você poderia ter colocado um balão de pensamento, talvez, ou pode ser algo da época. Eu não li muitos gibis dos anos 30 para saber se eles tinham isso, mas é realmente desnecessário, como você disse. Eu concordo com você que os personagens não foram tão bem caracterizados, eles realmente não me foram memoráveis, eu não consegui achar a história muito interessante, eu não consigo gostar dessa história. Simplesmente tem partes onde eu fico confuso, e como você disse, às vezes não dá para distinguir muito os personagens principais, porque eles são desenhados muito iguais em algumas partes. Eu gostei do vilão, mas fora isso eu não vejo tanta coisa boa na história. Você falou, por exemplo, do final. O final é um exemplo claro de o escritor começar a escrever algo e depois escrever algo totalmente diferente porque mudou de ideia. Como eu disse no meu ponto, isso parece ser uma história onde a pessoa está escrevendo e vai tendo ideias novas e vai fazendo mudanças enquanto escreve. Então, o começo do quadrinho não faz sentido com o final, porque realmente parece que a pessoa está pensando em ideias enquanto escreve, e como é algo mensal ou semanal, dependendo do jornal, não tem como ela voltar antes e refazer aquela página anterior. E daí acaba dando essas confusões, como, por exemplo, o robô ser inteligente e estar bem com o dono dele, mas na página seguinte ele ataca e o cara morre por causa do robô. Ou outras coisas que eu comentei, como, por exemplo, a adaga. Que alguém joga uma adaga numa mulher, a adaga passa pelos policiais e pela posição que a mulher está, parece realmente... não parece uma posição que alguém receberia uma facada. Realmente ficou mal feito. Também tem a cena da árvore, onde tem uma árvore sem folhas e está lá com a espingarda, com um dispositivo que iria ativá-la. Só que eu não faço ideia como aquele dispositivo acionaria a espingarda de qualquer forma. Parece alguma coisa plugada como se fosse um relógio. Aliás, falando da questão visual, uma coisa que eu notei, voltando a falar dos quadradinhos embaixo lá, com as descrições, é que as expressões dos personagens estão bem fracas e parece que o que está escrito embaixo é para ajudar no expressionismo de certa forma. Sabe quando a pessoa quer fazer uma expressão, quer que o personagem fique bravo, fique triste, só que ela não consegue fazer bem um desenho dele ficando assim, daí precisa de uma explicação para mostrar, o personagem está sentindo raiva, está sentindo tristeza? Eu acho que é isso, e não é uma coisa boa de você se fazer, porque geralmente você precisaria que a expressão já estivesse mostrando que o personagem está bravo. Agora, na questão racial do personagem chinês, eu não acho que foi realmente racismo, mas existem partes que realmente não tem como defender hoje em dia. E eu concordo com você que parece ser um pouco estereotípico demais. O personagem é mostrado como ajudando o protagonista, com ele mostrando lá para o protagonista ver pelo gongo onde que está o Garra Cinzenta.
Só que em outras partes a fala errada dele é realmente uma fala que tá um pouco forçada demais. Eu concordo com você nisso. Talvez eu recomendaria essa história, como eu disse no meu ponto, mas um problema que eu tive com ela é que o português é muito, muito diferente. E mesmo que você saiba o português antigo, você ainda vai ter uma certa dificuldade, porque algumas palavras ficam muito juntas das outras, então você acaba lendo algumas palavras juntas sem querer e formando uma palavra que não existe, basicamente. Eu fiquei interessado em ler as releituras e alguns livros que tem hoje em dia, só que eu pessoalmente não releria essa história mais uma vez. E eu acho que é isso, pessoal. Não se esqueçam de ver meu ponto no meu canal e até mais. Fui! Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com